E hoje, em mais uma amostra de vídeos, nosso grupo irá tratar da violação do direito à moradia, referente à disciplina de Direito Constitucional ministrada pelo professor doutor Lauro Gugel na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E nós daremos foco ao caso emblemático dos refugiados venezuelanos na cidade de Mossoró. Bom, é bom a gente salientar que o direito à moradia está localizado no artigo 6º da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, de 1988. No entanto, é bom a gente frisar também que esse direito nem sempre foi garantido na Constituição. Ele passou a ser incorporado no ano de 2000 pela Emenda Constitucional de número 26. Sendo assim, passou a ser incorporado também na segunda dimensão dos direitos fundamentais. Sendo pertencente à tipologia de direitos sociais, a moradia ela exige um status positivo, ou seja, uma atuação prestativa direta do Estado para fornecê-la aos grupos mais vulneráveis que não teriam acesso ao serviço pela iniciativa privada, demandando justamente políticas públicas que visem a redução das desigualdades socioeconômicas. Sendo assim, nós podemos compreender que o direito à moradia diz respeito a um asilo que deve ser inviolado, ou seja, que traga aí a dignidade e a igualdade material no seu maior grau possível. Além disso, ele deve ter condições adequadas, seguras e saudáveis, assim como também deve estar muito bem localizada e ter uma excelente qualidade, de modo a vir trazer o bem-estar para as pessoas que nele habitam. Agora, em relação ao nosso caso, sabe-se que a Venezuela passa por uma crise econômica, política e humanitária que se intensificou na última década, e que isso ocasionou um elevado fluxo migratório de sua população, principalmente para o Brasil, onde já se contabiliza mais de 125 mil refugiados interiorizados pela Operação Acolhida. No recorte da cidade de Mossoró, no interior potiguar, cerca de 70 indígenas venezuelanos, desde o final de 2019, vivem em um prédio anexo ao lado da criança pobre, que foi cedido pela instituição filantrópica. São 15 famílias pertencentes à tribo dos Uaral, ou Povo da Água, que vivem em um abrigo que não recebe apoio do poder público, como consta em ação civil ajuizada em maio de 2024. E nossa equipe investigou se houve, de fato, nesse caso, a violação do direito à moradia nos parâmetros constitucionais de uma habitação digna em relação a essa minoria. Assim como foi constatado pela Defensoria Pública daqui de Mossoró, houve uma grande violação no direito da moradia dessas pessoas, principalmente porque nós constatamos aí questões no que diz respeito à falta de energia, falta de água, abastecimento, além disso, questões do saneamento básico, afetando principalmente aí no que diz respeito à proliferação de insetos e à disseminação de doenças. Além disso, também foi constatada uma grande violação no que diz respeito à proteção dessas pessoas, uma vez que houve aí incontáveis registros de furto aos venezuelanos da cidade de Mossoró. Acompanhando o caso dos venezuelanos imigrantes, a nossa equipe veio aqui até o Ministério Público Federal conversar com o Procurador da República e professor de Direito da UERN, Emanuel Ferreira. Procurador, o que foi constatado nessas inspeções em relação ao direito à moradia? De fato, eu estive lá, a Defensoria Pública da União também já acompanha esse caso e me chamou muita atenção realmente por toda a situação de exclusão, né, que eles passam, né? Além de serem venezuelanos, indígenas, né, tão fora, né, do país, então, né, uma situação realmente muito dramática de minoria, né? E a principal questão, Laura, é uma ofensa grave ao direito à moradia, né? Eles estão abrigados num local lá completamente inadequado para a vida humana, né? Eram, salvo engano, coisa de 15 famílias, em torno de 60 pessoas. Isso varia muito, eles têm um aspecto certo nômade também, varia um pouco, mas é em torno disso. E era um ambiente sujo, né? Um ambiente sem banheiros adequados, tinha muitas crianças lá, né? É um local completamente inadequado para abrigamento, né? Abrigamento. E era um local particular, né? O município de Mossoró, o Estado, a União nem exatamente para colocá-los num local realmente público, adequado, né? Era até um local, eles estão vendo de caridade, na verdade, né? Era um local que tinha suas péssimas condições, mas é um local que eles conseguiram e era de natureza privada religiosa, né? De acordo com o senhor, quais deveriam ser os órgãos responsabilizados por essa situação em que essas pessoas vivem? A União, o Estado, o Distrito Federal, pelo amor de Deus, não, né? A União, o Estado do Rio Grande do Norte e o município. É uma responsabilidade que a gente chama solidária entre as unidades da Federação.
Que foi mais ou menos nesse sentido que a Defensoria Pública da União fez. Ela ajuizou uma ação judicial, né, contra esses entes, buscando justamente superar, dentre outros problemas, né, superar essa questão da habitação, né? E aí tem de realmente ter essa responsabilização, e foi julgada procedente, né, a ação. O juiz federal aqui da 8ª Vara Federal acolheu o pedido e determinou que fossem adotadas medidas para pelo menos se buscar algum tipo de aluguel social, que chama, alguma coisa nesse sentido, né, para melhorar essa moradia deles. Na opinião do senhor, quais seriam as medidas adequadas para a resolução desse problema? Destinação de recursos públicos, né, para a constituição de um abrigo adequado era a principal medida, né? Ver como é que isso vai ser viabilizado através de algum convênio, algum recurso público federal, ou através dessa forma de aluguel social que eu mencionei, né, que é uma hipótese que já tem previsão na própria lei municipal. Se não seria possível encaixar nisso, a própria decisão judicial, na verdade, já manda isso, né? Que é o que a decisão judicial já fala nisso, que seja proporcionado ao aluguel social, que é a destinação de um valor, né, que eles podem, as famílias podem, em conjunto, né, eventualmente usarem, né, para conseguir viver num local melhor, né, mas um valor que o poder público, né, auxilia, né, presta, né. Então, a medida nesse problema, que não é o único, né, a moradia não é o mais grave realmente, né, mas não é o único problema, se solucionaria em alguma medida nesse sentido, né? Que são demandas complexas. E, em certa medida, esse processo, Laura, é o que a gente chama de processo estrutural. Em alguma medida que é uma série de ofensas a diversos direitos, né? Um grupo muito vulnerável, e que para resolver tem que ter a participação de muitos agentes também, como esse que você perguntou, né? Essas pessoas, né? Seria só isso. Muito obrigada pela participação do senhor. O professor Emanuel, ele foi até o local, ele vivenciou, presenciou todos os direitos que são violados, né, lá nesse local onde os indígenas ficam. E muito obrigada pela participação do senhor na nossa entrevista e pelo seu papel também muito importante na inspeção dessa ação. Obrigado e parabéns aí a todos pela iniciativa. Diante do que foi exposto, nós percebemos a responsabilização de instituições como a União, o Estado do Rio Grande do Norte, o município de Mossoró e até a Fundação Nacional do Índio no provimento de uma habitação adequada aos povos venezuelanos. Por isso, reiteramos que há uma necessidade do realocamento desses povos refugiados a uma habitação adequada, custeada pela administração pública, contendo alimentação, água potável, energia elétrica e uma arquitetura condizente com a condição cultural deles, mostrando que há um amparo da União, juntamente com a FUNAI, para assim concretizar esse direito fundamental da moradia digna.